Imagine descobrir que um aluno aparentemente rebelde, arredio e cheio de respostas atravessadas não era, na verdade, problema nenhum. Era apenas um espelho sujo de dor, escondendo uma alma sedenta de acolhimento. E se eu te dissesse que uma professora com fama de severa, ao invés de punir, escolheu acolher? Parece loucura, não é? Mas às vezes, as soluções mais eficazes são justamente as mais contraintuitivas. Se você acredita que não dá para mudar a vida de alguém com simples gestos, esse conto vai virar sua chave. E mais, ele não só entrega uma história de tirar o fôlego, como também revela um segredo que muita gente leva uma vida inteira para descobrir: o poder do perdão. Uma mudança rápida, um gesto silencioso e um caminho de reconciliação que pode tocar você em lugares onde nenhuma bronca ou castigo jamais chegou. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos e compartilha esse vídeo com quem você acredita que precisa de uma dose de esperança, reflexões positivas e mensagens motivacionais. Lembrando que os fatos aqui narrados são ficção e foram criados com o apoio de inteligência artificial. Silvana não era uma professora comum. Ela tinha aquele tipo de voz que enchia a sala sem precisar gritar. Vestia-se com simplicidade, mas andava com a segurança de quem carrega dentro do peito uma missão. Seu estilo era direto, quase espartano. E mesmo com seus modos firmes, sua presença trazia um ar de ordem onde antes havia bagunça. Foi justamente por isso que, ao entrar na escola José Amaro pela primeira vez, o burburinho foi imediato. Alguns alunos sentiram medo. Outros, respeito. E um, em especial, sentiu raiva. Esse aluno era Henrique. Henrique era do tipo que não deixava barato. Respostas atravessadas, deboches constantes, trabalho pela metade. E mesmo assim, seus olhos denunciavam um cansaço maior do que sua idade permitia. Um cansaço de alma, de quem já viu e sentiu demais. E Silvana, com sua experiência, enxergou isso desde o primeiro dia. Mas, ao invés de apontar, ela escolheu observar. Silêncio pode ser um grito abafado, e ela sabia disso como quem conhece o som do próprio coração. Os professores anteriores haviam tentado de tudo: advertências, suspensões, ligações para a família que nunca eram atendidas. Mas nenhum havia tentado perguntar: Henrique, o que está te doendo? E foi justamente essa pergunta que Silvana decidiu não fazer com palavras. Ela fez com atitudes. Começou elogiando pequenas vitórias, como uma frase bem escrita ou uma participação, mesmo que irônica. Passou a escrever anotações positivas no caderno dele. Coisas como: hoje você foi incrivelmente atento ou notei seu esforço, parabéns. A estratégia era sutil, mas começava a surtir efeito. Num dia chuvoso, em que a escola parecia ter sido esquecida pelos alunos e pela direção, Henrique ficou após a aula. Disse que queria conversar, mas não conseguia começar. Silvana, mais uma vez, não forçou. Sentou ao lado, pegou um livro e leu em voz alta por alguns minutos. O clima se amansou. Foi quando ele disse: a senhora é a primeira pessoa que me vê. Naquele momento, o Salmo 32 ganhou vida no coração de Silvana. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Henrique não queria justificativa, queria acolhimento. E ela entendeu. Começou a traçar, ali, o caminho para um dos maiores contos de superação e fé que a escola já testemunhou. No decorrer das semanas, os colegas de Henrique notaram uma mudança. Ele não era mais o mesmo. Começou a chegar no horário, a participar, a sorrir, mesmo que de lado. Alguém chegou a perguntar se ele estava doente. E ele, rindo, respondeu: tô doente de ser invisível. Agora, me curaram disso. Silvana não buscava resultados rápidos. Sabia que as feridas internas cicatrizam com o tempo. Mas também sabia que cada ato, cada olhar, era um ponto de cura costurado com esperança. Começou a trazer atividades que envolviam reflexões sobre emoções, perdão, identidade. Atividades essas que poderiam parecer filosóficas demais, mas que na verdade eram âncoras para corações soltos. Ela indicava livros como O Pequeno Príncipe, Extraordinário, A Cabana e, sempre que podia, lia trechos que falavam sobre olhar o outro com compaixão. Henrique não virou um santo do dia para a noite, mas se permitiu mudar. E, nesse movimento, inspirou outros. Às vezes, tudo o que precisamos para mudar é uma prova silenciosa de que somos importantes para alguém. Esse vínculo crescente entre os dois foi dando espaço a mais partilhas. Henrique começou a falar da mãe, que havia partido cedo, do pai ausente, da avó cansada que fazia o que podia. Tudo isso, sem drama.
Apenas como quem abre a janela de um quarto escuro e deixa o sol entrar. E Silvana, sem prometer mundos, mostrava caminhos. Porque educar, antes de tudo, é acreditar. E acreditar no outro é abrir as portas do acreditar em si mesmo. Henrique, aquele jovem que antes parecia um furacão incontrolável, aos poucos começava a se abrir para a possibilidade de mudança. E não foi por acaso, nem resultado de um passe de mágica. Foi uma construção lenta, tijolo por tijolo, que envolveu momentos de falhas, lágrimas e, claro, muitos aprendizados. Silvana percebeu que para que ele pudesse acreditar em si mesmo, era fundamental que ela fosse o primeiro exemplo vivo de fé e esperança naquele ambiente. Assim, ela não poupava esforços para mostrar que, apesar dos tropeços, a caminhada vale a pena. É justamente esse espírito que alimenta as histórias inspiradoras mais fortes, aquela capacidade de transformar a dor em combustível para seguir adiante. Um dos passos decisivos para a transformação foi o convite que Silvana fez para Henrique participar de um grupo de leitura após as aulas. Lá, não havia julgamentos, apenas a troca franca e o acolhimento que ele tanto precisava. Ela escolheu cuidadosamente livros que traziam mensagens motivacionais e reflexões positivas, como Extraordinário, de R.J. Palácio, que fala sobre superação e gentileza, e O Poder do Hábito, que ensina como pequenas ações podem transformar vidas. Henrique começou a se sentir parte de algo maior, sentiu-se valorizado e, sobretudo, viu que sua história poderia se encaixar em um roteiro de contos de superação e fé. Nas primeiras reuniões, ele ainda mantinha uma certa resistência. Era natural, afinal de contas, quebrar barreiras internas não é tarefa simples. Silvana, com sua paciência de quem já enfrentou tempestades, usava palavras que funcionavam como bálsamos para o coração ferido de Henrique. Olhe para o seu passado não como uma prisão, mas como um campo de batalha que você já venceu várias vezes, dizia ela. E com isso, Henrique começava a entender que a verdadeira vitória não está em não cair, mas em levantar quantas vezes for preciso, uma lição que muitos aprendem tarde demais. Mas a transformação não veio apenas da leitura ou do discurso motivacional. Ela surgiu, principalmente, na prática. Silvana incentivou Henrique a estabelecer metas simples, tangíveis, desde organizar seus materiais escolares até ajudar um colega em dificuldade. Cada pequena conquista servia como prova concreta de que ele podia ser mais, podia vencer suas próprias limitações. Essa estratégia prática, aliada ao apoio constante, deu a Henrique a sensação de pertencimento e utilidade que ele nunca experimentara antes. E isso é a essência das histórias de fé e esperança, o resgate do valor próprio através da ação consciente. Para que esses ensinamentos fossem absorvidos de forma natural, Silvana introduzia nas aulas momentos de meditação guiada e exercícios de respiração, técnicas simples, porém poderosas para acalmar a mente e o espírito. Ela explicava, com uma linguagem acessível, como essa prática pode ajudar qualquer pessoa a controlar impulsos, aumentar a concentração e fortalecer o autoconhecimento. Henrique, que no início achava coisa de gente esotérica, começou a perceber que esses minutos de silêncio o ajudavam a clarear as ideias e a sentir um alívio imediato da ansiedade que o acompanhava. Nesse processo de redescoberta, a fé desempenhou um papel fundamental. Não uma fé dogmática, mas uma fé genuína no processo da vida, no potencial humano e na capacidade de mudança. Silvana compartilhava com Henrique histórias de pessoas que, assim como ele, enfrentaram desafios enormes e conseguiram virar o jogo. Olá, pessoal. Contava sobre Hoje eu vou autores que compartilhar com inspiravam vocês seus alunos com uma história palavras de incrível de encorajamento e exemplos transformação reais. através do Desde perdão. o físico Sabe aquela Stephen sensação Hawking, de carregar um apesar de peso sua nas condição costas, de devastadora, ter mágoas que revolucionou a parecem ciência, não até cicatrizar? Malala Yousafzai, É sobre isso que lutou vamos contra a conversar. opressão pelo Imagine a direito à Silvana, educação. uma Esse professora repertório dedicada, ampliava e a o visão de Henrique, um aluno que mostrando que a carregava esperança feridas é uma luz que profundas de nunca se passado. apaga, Ela mesmo nos percebeu que momentos para mais ajudá-lo a escuros. crescer, Vale destacar precisava que, trabalhar durante algo todo esse fundamental. caminho, O a família perdão de Henrique começou também com algo começou a ser aparentemente envolvida nesse simples, movimento de mas transformação. poderoso. Cartas. Silvana organizou Sim, encontros onde cartas. pais e responsáveis Pediu para podiam Henrique participar de escrever para palestras pessoas e que o oficinas com machucaram. foco em Isso apoio é importante emocional para e ele educação mesmo. positiva. Depois de Foi 27 um anos passo preso, crucial para ele criar uma escolheu rede de perdoar. suporte Maya sólida ao Angelou redor do transformou jovem, sua dor pois em ela poesia. sabia que nenhuma Henrique mudança começou a verdadeira ajudar colegas acontece com dificuldades isoladamente. nas tarefas. Essa prática, Começou por a sinal, praticar é uma gratidão. excelente São passos recomendação para pequenos, quem busca mas que melhorar a mudam convivência tudo. É como familiar aquela e história fortalecer do laços. beija-flor tentando Buscar apagar o espaços de incêndio. diálogo e Faz a sua aprendizado parte. mútuo é Como o sempre um perdão pode investimento ser que uma retorna em ferramenta paz e poderosa harmonia. de Outra transformação. estratégia Se você está importante foi carregando a algum criação de um peso, mural na escola alguma chamado mágoa, Histórias que tal que Inspiram, começar hoje onde os mesmo o seu alunos podiam processo de escrever suas libertação? conquistas, Esses exemplos desafios nos mostram que superados o e perdão não é sonhos. fraqueza. Henrique foi um dos Menos é primeiros uma a das colaborar, maiores demonstrações escrevendo de sobre força sua que luta existe. para vencer o medo Compartilhe da com alguém rejeição que e o precisa desejo ouvir de se sobre tornar um perdão hoje. profissional respeitado. Juntos.
Podemos Essa criar uma iniciativa corrente não de só aumentava a transformação e autoestima dos esperança. estudantes, Nos vemos como também no próximo estimulava uma vídeo, cultura de porque apoio muitas e vezes reconhecimento, somos nossos elementos próprios fundamentais carrascos, para o não é mesmo? desenvolvimento de uma Não aquele comunidade perdão escolar superficial saudável de e dizer, resiliente, tá tudo bem, características que mas fazem um parte das processo mais verdadeiro poderosas de cura mensagens emocional. A motivacionais. ciência moderna O já progresso, comprovou que claro, expressar não foi nossos linear. sentimentos através Teve dias da em que escrita Henrique tem um recaía poder em velhos terapêutico hábitos, imenso. dias É como em que o se cada desânimo palavra parecia escrita maior fosse que a uma força pequena de chave vontade. abrindo as Mas correntes que nos Silvana prendem estava ao lá, passado. firme e presente, E vocês sabem o sempre que ela lembrando fez? que a O mais superação é um interessante processo, não é que um esse destino. método não é Você apenas está uma ideia construindo bonita. uma nova história, Mas vamos ser e toda sinceros, história tem seus não é altos e fácil. baixos, Henrique dizia ela, resistiu no com um começo. sorriso que transmitia Como confiança perdoar e quem nem tranquilidade. pediu desculpas? Essas Ele palavras questionava. simples, E carregadas essa é uma de dúvida verdade, que muitos foram de nós como um temos. bálsamo que A renovava resposta as da forças de Silvana Henrique foi para continuar certeira. O lutando, perdão não é para o mostrando que outro, acreditar é para em si você mesmo mesmo. é uma escolha É diária, sobre não um libertação. dom inato. Sabem o E Nelson assim, Mandela? entre E o mais livros, bonito dessa diálogos história sinceros, é ver como pequenos pequenas gestos e ações muitas lições diárias de fé, fazem diferença. Henrique começava a O escrever seu processo não é próprio mágico capítulo de nem vitória. instantâneo. Era uma Como história Silvana que não sempre apenas o transformava, dizia, mas que perdão também é como inspirava uma toda a planta que escola a precisa ser acreditar no regada poder do todos os acolhimento dias. e da Às esperança. vezes, Mal precisamos sabiam perdoar a eles mesma que essa coisa várias jornada vezes, estava apenas até que a ferida começando. realmente No cicatrize. trilhar desse E caminho tudo, que Silvana o e Henrique importante é começaram a manter o construir processo. juntos, Viram algo como uma fundamental história de começou a superação emergir, pode nos a ensinar necessidade tanto? de lidar Se com esse as feridas conteúdo do tocou passado. seu coração, Afinal, não deixe como de se inscrever poderíamos no caminhar canal rumo e ao ativar o futuro se sininho. estivermos amarrados às correntes da culpa, da mágoa e do arrependimento? O Salmo 32 que inspirou essa história lembra que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse perdoar não é apenas um ato religioso, é uma chave para a liberdade emocional, a libertação necessária para qualquer processo verdadeiro de superação e fé. Silvana sabia que falar de perdão para Henrique não seria tarefa fácil, pois ele carregava marcas profundas, não só da ausência do pai, mas também de sua própria autocrítica feroz. Por isso, ela decidiu começar com um exercício simples, porém poderoso: escrever cartas. Henrique escreveria cartas para as pessoas que o haviam ferido, e também para si mesmo. A ideia era externalizar sentimentos que, se guardados, apenas corroem e paralisam. Depois, essas cartas seriam lidas em voz alta para ele mesmo, num processo de autoconfrontação que abriria portas para a empatia e a cura. Esse exercício prático de autocompaixão já é reconhecido em terapias modernas como um passo essencial para quem deseja avançar. Silvana explicou que perdoar não significa esquecer ou aceitar o mal, mas sim escolher não ser mais refém do passado. E que o mais difícil muitas vezes é perdoar a si mesmo, algo que Henrique relutava em fazer, mas que começou a se revelar libertador conforme ele se permitia essa gentileza consigo mesmo. Esse processo de libertação reforça o quanto a fé pode estar ligada a ações concretas e transformadoras na vida real. Para ampliar ainda mais essa reflexão, Silvana trouxe para a sala de aula histórias de personagens históricos e contemporâneos que encontraram no perdão o alicerce para seguir em frente. Citou Nelson Mandela, que após 27 anos preso, perdoou seus algozes e dedicou sua vida a reconstruir uma nação dividida. Também mencionou Maya Angelou, que falou abertamente sobre suas dores e as transformou em poesia e inspiração. Esses exemplos reais reforçam as histórias de fé e esperança, mostrando que o perdão pode ser a ponte entre a escuridão e a luz. Henrique, que ao longo das semanas tinha mostrado sua força, sentiu a vulnerabilidade emergir nessa etapa. Houve lágrimas, resistências e questionamentos profundos, como perdoar quem não me pediu perdão, ou como aceitar meus erros sem me julgar. Silvana sempre respondia com uma palavra que virou mantra entre os alunos: libertação. O perdão é para você, para libertar seu coração da prisão da amargura. Essa abordagem prática, aliada a mensagens motivacionais e reflexões positivas, ajudou Henrique a dar passos concretos rumo à reconciliação interna. Silvana também incentivou práticas cotidianas que fortalecessem esse processo, como a meditação focada na gratidão, um diário de emoções e o hábito de pequenas ações de gentileza, que podem ser feitas com familiares, colegas e até estranhos. Essa rotina simples ajuda a cultivar um coração mais leve e aberto. Por exemplo, Henrique começou a ajudar os colegas com dificuldades nas tarefas escolares, um gesto que transformava a si mesmo e aos outros. Isso mostra que a fé não é um conceito distante, mas algo que se manifesta em atitudes concretas, criando contos de superação e fé reais. Outro ponto importante que Silvana ressaltou é que o perdão é um processo, não um evento. Às vezes, é preciso repetir o ato inúmeras vezes até que ele se enraize no coração. Por isso, ela reforçava a importância da paciência consigo mesmo, uma mensagem essencial para quem está aprendendo a acreditar em si mesmo e a confiar que o tempo é um aliado poderoso da cura. Henrique, aos poucos, foi assimilando essa ideia e compartilhando com os colegas, o que gerou um efeito multiplicador de esperança dentro da turma. Para dar suporte a esse movimento, Silvana recomendou leituras e vídeos inspiradores, como O Perdão Radical,
de Colin Tipping, e palestras do psicólogo Brené Brown sobre vulnerabilidade e coragem. Essas referências, além de fortalecerem o processo, incentivavam a turma a expandir seus horizontes e perceber que o perdão é também um ato de amor próprio. Mais do que um conceito abstrato, é uma ferramenta de transformação pessoal e social. Além disso, a professora organizou rodas de conversa onde os alunos podiam falar sobre suas próprias experiências e dores, num espaço seguro e acolhedor. Essas partilhas criaram laços profundos e mostraram que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, a solidariedade e o entendimento mútuo podem ser o ponto de partida para a reconstrução da esperança. Assim, o grupo se tornou uma verdadeira rede de apoio, onde cada um podia se inspirar nas histórias inspiradoras do outro. E no meio desse processo, Henrique, que antes se sentia invisível, começou a perceber sua própria força. Entendeu que o perdão não era um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem e fé, uma fé que o mantinha firme diante das tempestades da vida. Essa mudança interna era visível para todos, e a escola inteira começou a respirar um ar diferente, mais leve e esperançoso. Mal sabiam eles que essa transformação estava apenas começando a revelar todo o seu potencial. Depois de percorrer caminhos tortuosos e enfrentar os próprios demônios, Henrique começava a florescer, ainda que timidamente, como uma flor que desafia o frio da manhã. Silvana sabia que a autoestima é o alicerce para qualquer transformação duradoura e que, para cultivá-la, era necessário mais do que elogios superficiais. Precisava ser algo real, genuíno e, sobretudo, constante. Foi assim que ela passou a criar pequenas metas diárias para Henrique, envolvendo desde o cuidado com seus materiais escolares até a participação nas aulas, incentivando-o a celebrar cada conquista, por menor que fosse. Com esse método, Henrique começou a perceber que ele não era apenas capaz, mas merecedor de reconhecimento. A autoestima, que antes parecia um conceito distante, começou a se traduzir em ações concretas e numa postura mais confiante. Silvana reforçava que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para uma jornada de sucesso e que cada pequena vitória deve ser comemorada com o mesmo entusiasmo das grandes conquistas. Afinal, como diz o ditado popular, devagar se vai ao longe. Para ajudar a manter esse estado de espírito, a professora introduziu exercícios diários de afirmações positivas, pequenas frases que cada aluno deveria repetir diante do espelho, como eu sou capaz, eu mereço ser feliz e minha história é valiosa. Henrique, que inicialmente achava tudo aquilo meio viajante, logo percebeu que aquelas palavras tinham um efeito real no seu humor e disposição. Esse tipo de prática, recomendada por psicólogos e coaches renomados, é uma ferramenta poderosa para combater a autocrítica e fortalecer a autoconfiança. Além disso, Silvana incentivava a turma a compartilhar entre si suas qualidades e feitos, criando um ambiente onde o reconhecimento mútuo se tornava um hábito natural. Isso não só fortalecia a autoestima individual, mas também promovia a empatia e o respeito, ingredientes essenciais para uma convivência harmoniosa e para a criação de histórias inspiradoras que contagiam toda a comunidade escolar. Henrique passou a ser visto não só como aluno problemático, mas como alguém que crescia e inspirava os outros com sua força. Silvana também aproveitou para ensinar sobre a importância do autocuidado. Explicava que cuidar do corpo e da mente são partes inseparáveis do processo de autoestima. Incentivou os alunos a praticarem atividades físicas, terem uma alimentação equilibrada e reservarem momentos para lazer e descanso. Henrique, que antes ignorava tudo isso, passou a se envolver em aulas de futebol e a participar das atividades culturais da escola, descobrindo talentos e paixões que jamais imaginara possuir. Esses novos hábitos não apenas melhoravam seu desempenho escolar, mas também sua saúde emocional e física, uma lição valiosa que pode ser aplicada por qualquer pessoa que esteja buscando uma mudança significativa em sua vida. Afinal, como Silvana sempre dizia, para acreditar em si mesmo, é preciso estar inteiro, corpo e alma. E isso passa por um cuidado integral que muitas vezes negligenciamos no dia a dia. Outro ponto fundamental foi o envolvimento dos pais e responsáveis no reforço da autoestima de Henrique. Silvana promoveu oficinas onde familiares puderam aprender a oferecer elogios sinceros, estimular a autonomia e celebrar as conquistas dos filhos. Essa parceria entre escola e família foi um fator decisivo para consolidar o progresso de Henrique, mostrando que a transformação verdadeira acontece quando todos se engajam com amor e paciência, a base para qualquer contos de superação e fé. Henrique, que já tinha superado muitas barreiras internas, agora experimentava o poder do reconhecimento externo. Sentia-se valorizado, respeitado e motivado a seguir adiante. A mudança era tão evidente que professores de outras disciplinas passaram a buscá-lo para pedir ajuda em trabalhos, sinal claro de sua nova postura e confiança. Isso mostra que quando acreditamos em nós mesmos, outras pessoas também passam a acreditar, uma verdadeira corrente de esperança e inspiração.
Silvana também usava esses momentos para conversar com a turma sobre a importância de celebrar as conquistas alheias, ensinando que o sucesso de um colega não diminui o nosso, pelo contrário, nos impulsiona. Essa mentalidade colaborativa é fundamental para a construção de ambientes positivos, onde todos possam crescer juntos e se apoiar mutuamente, algo que transformou a dinâmica da escola José Amaro, tornando-a um verdadeiro exemplo de fé e esperança em ação. Por fim, Henrique aprendeu a registrar seu progresso em um diário, onde escrevia não só suas vitórias, mas também os desafios e os aprendizados. Essa prática de autoconhecimento e gratidão, apoiada por Silvana, foi um instrumento poderoso para que ele consolidasse sua autoestima e cultivasse uma visão positiva do futuro, porque, no fim das contas, a autoestima é a luz que nos guia mesmo nos momentos mais difíceis. E assim, Henrique, Silvana e toda a escola começaram a perceber que a autoestima não é um luxo ou um capricho, mas uma necessidade vital para quem deseja viver uma vida plena e com propósito. Mal sabiam eles que ainda havia muito mais a ser descoberto nesse caminho de fé, coragem e transformação. À medida que Henrique avançava em sua jornada, tornou-se cada vez mais claro que nenhuma transformação acontece no vácuo. Silvana sabia que a construção de uma rede de apoio sólida era essencial para que ele, e todos os alunos, pudessem enfrentar os desafios da vida com mais segurança e fé. Por isso, ela fomentou vínculos entre professores, familiares, colegas e até membros da comunidade local, criando um ambiente onde a solidariedade e o cuidado fossem valores praticados diariamente. Um exemplo prático dessa rede de apoio foi a criação de grupos de estudo e encontros periódicos com psicólogos e orientadores, que ofereciam espaço para que os alunos expressassem suas dificuldades e recebessem aconselhamento profissional. Henrique, que inicialmente tinha receio de expor suas emoções, aos poucos passou a participar ativamente, encontrando nessas rodas não apenas apoio, mas inspiração para continuar acreditando em si mesmo e no futuro. Silvana também incentivava ações voluntárias, estimulando os alunos a se envolverem em projetos sociais. Henrique descobriu o poder transformador de ajudar o próximo, desde visitar idosos em asilos até organizar campanhas de arrecadação de alimentos. Essas experiências concretas fortaleceram sua autoestima e fé, mostrando que a esperança se multiplica quando compartilhada. Afinal, as melhores histórias inspiradoras nascem da generosidade e da empatia genuína. Paralelamente, Silvana manteve vivo o diálogo sobre fé e espiritualidade, respeitando as diferentes crenças dos alunos, mas sempre reforçando a importância de cultivar uma esperança resiliente, aquela que persiste mesmo diante das adversidades. Ela frequentemente lia trechos do Salmo 32, que falam sobre a libertação e o renascimento que vem com o perdão e a confiança em algo maior. Essas mensagens motivacionais se tornaram um alicerce invisível, sustentando não só Henrique, mas toda a comunidade escolar. Para exemplificar o impacto dessa fé renovada, Silvana contava casos reais de pessoas que passaram por situações difíceis e conseguiram dar a volta por cima, como Victor Franco, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, que desenvolveu a logoterapia baseada no sentido da vida como caminho para a superação do sofrimento. Essas referências enriqueciam o repertório dos alunos, ampliando a visão sobre a força do espírito humano. Ao final de cada ciclo, Silvana promovia uma celebração coletiva, um momento para reconhecer o esforço, a superação e os pequenos grandes milagres que aconteceram. Henrique, que antes se sentia um solitário combatente, agora se via parte de uma história maior, uma rede de fé, esperança e amor que o fortalecia e o impulsionava. Esse sentimento coletivo é um dos maiores motores para acreditar em si mesmo e seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. O legado dessa transformação se espalhou para além dos muros da escola. Familiares, vizinhos e até empresas locais passaram a valorizar o impacto positivo do trabalho de Silvana, que com humildade e dedicação plantava sementes para um futuro mais justo e cheio de esperança. Henrique, inspirado por esse ambiente, passou a sonhar com uma carreira que pudesse ajudar outras pessoas, confirmando que a fé ali cultivada tinha se tornado ação concreta. Em síntese, a jornada de Henrique e Silvana mostra que a fé, o perdão, a autoestima e a esperança são pilares inseparáveis de uma vida transformada. São elementos que, juntos, formam a base das mais profundas reflexões positivas e dos mais belos contos de superação e fé. Eles nos lembram que, por mais difícil que seja o caminho, sempre há luz no fim do túnel, e que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para alcançá-la. Essa história que você acompanhou não é real, mas foi cuidadosamente criada com o auxílio da inteligência artificial para inspirar e motivar quem precisa. E agora eu te pergunto, o que você pode fazer hoje para começar sua própria jornada de transformação? Quem na sua vida precisa de uma palavra amiga, de uma atitude de perdão ou de um gesto de esperança? Que tal dar o primeiro passo e começar a escrever seu próprio conto de fé e superação?
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos e compartilhar essa história com quem você acredita que pode se beneficiar dessas mensagens motivacionais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo conto que vai tocar seu coração e renovar sua esperança.